Primeiramente, Shalom, graça e paz, povo de Deus, Igreja do Avivamento. Estamos numa sequência de estudo desse livro, pelo menos desse capítulo 3 de Hebreus, capítulo 13 de Hebreus. E hoje eu quero falar sobre o versículo 4, porque em si já tem aqui um assunto muito importante para nossas vidas. E ele fala sobre digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, a gente poderia, assim, dividir também em três partes, bastante rápida aqui. A primeira é sobre aquilo que Deus, ele fala, aquilo que é a posição dele a respeito do casamento. Porque hoje, ou talvez de sempre, que as pessoas que não têm entendimento do que Deus planejou para o ser humano, que não têm entendimento sobre o que é uma consequência para a vida humana, na área especialmente sexual, a consequência sobre a vida depois desse presente momento, desse tempo presente, quando na eternidade também terá as suas consequências, digamos assim. Então, é importante ver o que Deus ele acha, o que ele pensa, o que ele planejou nessa questão para o ser humano. Então ele fala sobre o casamento, que é algo para ser digno de honra entre todas as coisas. O casamento é um dos que está em alta estima por Deus, em alta consideração por Deus, melhor dizendo, que ele fala que é digno de honra entre todos. Então, por quê? Porque o casamento em si ele é algo de benefício somente para a humanidade, em todos os sentidos. Então, ele é digno de honra. Segunda coisa, ele fala sobre o leito sem mancha, ou seja, o ato sexual sem mancha, sem mácula. Então, para quem não tem temor de Deus, não tem parte com Deus, não está preocupado com a sua salvação, com a sua vida eterna, então não faz muito sentido. Então aí existe muita coisa praticada de forma errada na área sexual e existem muitos casamentos que mancham o seu leito com impureza, com adultério, enfim, E Deus diz que bem como o casamento, também a relação sexual é considerado por ele digno de honra. Então, imagine assim, a gente sabe que tanto da parte humana como da parte de Deus, a gente sabe que o ato sexual fora do casamento, ele é uma coisa vergonhosa, ele é algo impuro, ele é algo prejudicial, e já quando feito dentro da vontade de Deus, já é digno de honra. Então isso é fantástico, porque se a gente não pensasse, e se fosse agir como diz a Bíblia, pelos seus próprios desejos carnais, então, sem se importar com as consequências, então aí a impureza, o mesmo ato sexual poderia ser digno de honra, passa a ser uma vergonha. A terceira coisa que diz aqui é que Deus vai julgar o impuro como também o adúltero. Então, nisso não há acepção de pessoas. Desde que haja adultério, desde que haja impureza, Deus vai julgar. Então, as pessoas que não têm esse conhecimento de Deus, não têm temor de Deus, ele não se importa muito com o que vai acontecer depois, o que vai ser prejudicial na eternidade, no caso, o julgamento de Deus. Mas o fato é que o julgamento virá. E
E aí não tem para onde correr, depois já não tem mais como rever. Por isso Deus está aqui dando essa orientação, que casamento tem que ser levado em alta estima por nós, em alta consideração por nós. Que dentro do casamento o sexo é puro, é saudável, é útil, é necessário, é bênção de Deus, mas fora, seja em adultério, seja em impureza, é maldição e vai ferir a terra e tudo mais, ou seja, vai trazer consequências sobre a terra e Deus vai ferir a terra. E outra que a gente precisa levar em consideração, que nós vamos pensar aqui sobre a vida cristã, sobre os crentes, sobre os que vão para o céu, haverá de passar pelo tribunal de Cristo e aí haverá todo um julgamento. Então é importante hoje a gente levar em consideração esse versículo 4 do capítulo 13 de Hebreus, que é orientações específicas. Então, casar, manter o casamento em santidade e então não terá o julgamento de Deus. Então isso é o plano, é o caminho que Deus estabeleceu para nós. Fora isso, é o diabo que colocou isso e haverá o ajustamento de conta. A conta vai chegar, não tem como, né? Então fica essa reflexão para nós hoje e que Deus lhe abençoe e lhe fortaleça em nome de Jesus. Amém?